Para essa igreja, papai. Venha trazendo, papai, bênção sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele, meu pai. Senhor, usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos, papai. Que a palavra dele toque o coração de cada um nessa noite, meu Deus. Que todo mundo não saia da mesma forma que entrou nessa noite, papai. Saiam transformados com a tua palavra, papai. Senhor, abençoe profundamente a vida desse homem, papai. Põe as tuas palavras diante da boca dele, papai. Não deixa que ele leve nada embora para casa, papai. Que ele entregue tudo à sua igreja, papai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Saudar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é uma honra estar aqui nesta noite. Eu trago a toda a igreja a saudação do meu pastor Wanderson. A paz a toda a igreja, ao anjo desta igreja. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede estar aqui nesta noite. Quero agradecer a Deus pela companhia da minha esposa nessa noite que nos acompanha, de Renan, que está aqui junto com a gente, acompanhando, nos ajudando, nos auxiliando no nosso ministério. E espero que Deus fale conosco, não somente com a igreja, mas comigo também. Queridos, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, 2, versículo 14 e versículo 18 apenas para nossa meditação e reflexão nesta noite, do que podemos extrair da lição o tempo desse profeta. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu não sou aquele tipo de pregador avivalista, sou um tipo de expositor da palavra de Deus, mas que procuro no máximo extrair a lição do texto sagrado de uma forma que você possa compreender o que realmente a palavra de Deus quer dizer para você nesta noite. Não adianta eu vir aqui fazer um barulhão tremendo em todo e você ir embora para sua casa e você não entendeu nada do que a mensagem tem para dizer para você. Querido, quando eu paro para pensar nesta palavra, ela nos identifica muito com o nosso tempo em que nós estamos vivendo. Quando Malaquias começa a escrever o seu livro, é importante frisar e dizer que a época em que esse homem viveu foi na época do profeta ou do reconstrutor Neemias. O povo de Israel, onde ele está aqui inserido nesse contexto do livro, foi na época que após o exílio, após a escravidão, durante 70 anos na Babilônia, Israel tinha acabado de sair da terra de Babilônia e conviveram lá durante os babilônios, durante 70 anos. Há de se convir de que quando você convive muito com um povo, ou numa nação, ou num lugar, uma cultura diferenciada da sua, devido ao tempo em que você passa com essa convivência, você querendo ou não, você começa a se adaptar, a extrair para a tua vida tudo aquilo aonde você convive. E o povo de Israel não foi diferente. Quando Deus liberta e chega o tempo da profecia de Jeremias para que esse povo fosse liberto da escravidão, a primeira coisa do povo de Israel é voltar para sua terra em Jerusalém, e começam então a reconstruir os muros com Neemias e o templo sagrado lá em Jerusalém, aonde tudo foi destruído pelos babilônios na época do rei ou do imperador Nabucodonosor. A vida de Israel nesta época, em que Deus insere o profeta no contexto dessa nação de Israel,
havia dois tipos de povos que conviviam dentro de uma mesma nação. E esse contexto da convivência entre dois povos é o mesmo contexto em que nós vivemos nos dias atuais. A igreja vive no mundo. A igreja tem um caminho, o mundo tem o outro. Mas mesmo dentro da igreja existe dois tipos de povos. O que eu quero trazer para você nesta noite é uma reflexão, uma meditação, em que na convivência em que você está tendo com as pessoas lá fora no mundo, assim como Israel conviveu com o povo lá de Babilônia, e extraíram tudo que não prestava para si, mas dentro do contexto dessas pessoas, desses dois grupos de pessoas, havia o grupo de pessoas fiéis, aqueles que não perderam a sua identidade como crente, como servo, como adorador, como aquele que mantinha a sua retidão, aquele que mantinha a sua santidade, mesmo convivendo em meio a um povo contraditório, em que vivia ao contrário da vontade de Deus. Aquela pequena nação, aquele pequeno povo, aquele pequeno grupo andava conforme a vontade do Deus eterno. Aleluia! A igreja convive nesse contexto hoje. Mas por que estou trazendo essa mensagem, ou este tipo de mensagem nesta noite? É porque nesta jornada de servidão, nós podemos ver grupos em que há tanto tempo que servia a Deus, hoje já não serve mais. Pessoas que adoravam, hoje já não adoram mais. Pessoas que tinham uma vida de santidade, de oração, de jejum, que buscava, que chorava, que dedicava o seu tempo a Deus, hoje já não ora mais, já não busca mais, já não lê mais, já não adora mais, já não serve mais da mesma forma em que servia antes. A reflexão para mim, em primeiro lugar, e para nós, é perguntar para si mesmo: a qual grupo desses dois eu pertenço? Jeremias é inserido no contexto nessa época dessa nação de Israel, a trazer advertências de correção para Israel. E por que Deus insere Jeremias para Israel, para profetizar de uma mensagem dura e difícil, e onde o povo de Israel já não reconhecia mais o que era ser honrar a Deus, no mesmo Deus em que Israel no passado a honrava? Era tão decadente a vida espiritual da nação de Israel nesta época, em que os profetas ou os sacerdotes já não adoravam, já não serviam, já não honravam a Deus da mesma forma em que adoravam antes. A Bíblia diz aqui no capítulo 1, em que os sacerdotes, quando iam oferecer um sacrifício para Deus, a Bíblia diz no capítulo 1 e capítulo 3, em que a oferta em que eles serviam, ofereciam no altar, eram animais coxos e cegos. A exigência de Deus na lei de Moisés haveria de ser animais perfeitos, sem mancha, sem mácula e sem ruga, sem ser cego, sem defeituoso, não manco e não roubado. A mensagem desta noite em que Deus estava entregando para Israel era que voltasse a ser o que era antes e servir a Deus e oferecer a Deus uma coisa pura, santa, reta e que agradava a Deus. O importante não é você orar. O importante não é você louvar. O importante não é a sua oferta. O importante é você saber como que ela está chegando diante de Deus. No meio deste povo infiel, eles chegam de tanta se desviar da presença de Deus. Eles perguntavam a Deus e Deus mandava o profeta dizer: eu tenho amado a vocês. Eles estavam tão cegos espiritualmente na convivência em que conviveram nos anos passados, e que eles questionavam a mensagem de Deus e perguntavam: em que o Senhor tem nos amado? Às vezes, irmão, passamos por tribulações de dificuldade, de diversidade de maneira em nossa vida. Cada um sabe a qual o problema, a dificuldade, a luta, a provação que você tem enfrentado, se é de ordem financeira, se é no seu casamento, se é no seu trabalho, se é emocional, se é psicológica. O importante é você saber em que as suas lutas, a dificuldade, há um Deus que cuida e que zela e que ampara e que te
socorre, em que te sustenta, em que te leva, em que te carrega nos braços, porque é um Pai que não te abandona.